Em estúdio para analisar as notícias do dia está, como sempre, Duarte Caldas, analista da IG Markets. Duarte, muito bom dia. Olhando para este início de ano cheio de energia das bancas europeias, das praças europeias, assim aqui é a banca, que era o que eu queria dizer também, a acompanhar estes ganhos. És também daqueles analistas que defende que este rally do setor financeiro vai ser sol de pouca dura? Sou. Eu acho que a incerteza ainda é muito grande para nós pensarmos que tudo está resolvido e que a partir daqui vai ser sempre a subir. Eu acho que não vai. Compreende-se de alguma forma esta subida desde dezembro. Acho que ainda pode continuar mais um pouco. O mercado estava muito deprimido, o sentimento dos investidores era de um pessimismo atroz, portanto, de facto, estávamos em níveis muito extremos, níveis extremos de pessimismo e, portanto, compreende-se de alguma forma que a operação da LTRO do Banco Central Europeu, a tal operação de cedência de liquidez a 3 anos à banca, resolveu aqui problemas iminentes de financiamento à banca, que eram uma das principais preocupações do mercado e, portanto, acabou por ser uma medida que veio de alguma forma revolucionar e ser o catalisador para os investidores ficarem um pouco mais otimistas ou, quanto mais não seja, menos preocupados. Numa conjuntura em que as ações de facto estão baratas, porque nós temos que ter em atenção que porque é que as ações estão baratas? Porque os lucros das empresas, quanto muito, mantiveram só, inclusivamente aumentaram, e o preço das ações, portanto o nível das ações baixou, não é? Portanto, tendo em conta os earnings e os resultados futuros das empresas, de facto chegamos à conclusão que as ações estavam baratas. Agora, estão baratas se não assistirmos a um cataclismo ou de facto a um agudizar muito grande da crise de dívida soberana, etc. Portanto, se não assistirmos a um double dip na economia, portanto, um novo período recessionário ou recessivo, portanto, nesse sentido, é verdade que a operação do Banco Central Europeu revolucionou as coisas e justifica-se um rally. Agora, as incertezas são muito grandes daqui para a frente. Nós temos que ver que vamos ter esta questão na Grécia. Esta questão na Grécia não é simplesmente toda a gente assinar e está resolvido. Não é isso. Depois, a partir daqui, ainda tem que haver as negociações com os investidores, temos que ver a adesão que há com os investidores privados, temos que ver se o Banco Central Europeu vai ou não participar, em que medida é que vai participar, as implicações depois que isso terá. E já vamos analisar essas implicações. Há uma série de coisas, as próprias eleições em França, o François Hollande estava à frente nas sondagens relativamente ao Sarkozy, portanto, ele já avisou que vai querer renegociar e, portanto, podemos dar um passo atrás caso ele vença as eleições. São eleições em abril, as próprias eleições na Grécia, enfim, há aqui uma série de incertezas e de potenciais catalisadores para assistirmos novamente a um aumento da volatilidade. Olhando para a Banca Nacional, concretamente para principalmente, são 4 bancos cotados, mas principalmente o BCP, BES e BPI, uma das causas que tem sido apontada por alguns analistas para esta subida acentuada é o facto de, uma vez apresentados os resultados, mostrou-se que houve uma limpeza nos balanços dos bancos com o assumir de imparidades, os provisionamentos, etc. Sim. Parece-te que essa também acaba por ser uma justificação plausível a médio prazo? A médio prazo, não. Eu acho que, mais uma vez... É uma justificação momentânea, serve para agora, mas não vai servir? Sim, é uma justificação momentânea. É verdade que nós tínhamos assistido, tecnicamente, as quedas foram muito grandes e, portanto, justificava-se uma recuperação. Agora, nós temos que ver que, por exemplo, o BPI é um banco que vale 500 milhões, agora já valerá um bocadinho mais, mas aqui há pouco tempo valia 500 milhões e precisava de 1.500 milhões, não é? Portanto, de capital e, portanto, o valor que os bancos têm neste momento é muito reduzido. E o outlook não é melhor do que esse, portanto, o outlook é também bastante negativo. O negócio da banca tem tendência, ou terá tendência,
para diminuir. Porquê? Porque há inclusivamente, obrigação, uma imposição da Troika no sentido dos bancos desalavancarem, não é? E, portanto, diminuírem na concessão de crédito. Parece-me difícil, isto só há duas formas, ou se diminui na concessão de crédito ou aumenta-se os depósitos, e, portanto, não me parece fácil captar depósitos tendo em conta a conjuntura. Portanto, a única forma é reduzir negócio. E, portanto, é esse o trabalho que os bancos vão ter durante este ano, um ano em que a economia vai estar muito, muito pressionada, em que o crédito mal parado vai aumentar e portanto, não vai ser fácil produzir bons resultados e criar valor para a banca durante este ano. Enfim, alguns bancos que têm operações no exterior poderão, enfim, aqui e ali mostrar coisas boas, mas na realidade parece-me que vai ser um ano bastante complicado e, portanto, que a tendência vai voltar, ou será voltar novamente para os preços das ações voltarem a ser pressionados. Vou fazer-te uma pergunta em jeito de desafio. A Grécia continua em busca de um consenso? Vai sair consenso ou vai sair a Grécia do euro? Enfim, eu acho que essa questão da Grécia, enfim, se vai haver um acordo, eu acho que sim. Sempre achei que ia haver um acordo. Agora, é um acordo que não vai resolver os problemas de fundo. A Grécia, mesmo com um acordo, enfim, de uma participação muito grande em termos de reestruturação de dívidas, tais 100 mil milhões, etc., etc., aquilo que a economia está a passar vai fazer com que a Grécia não consiga as receitas que estão previstas, nem em termos de impostos, nem em termos de privatizações. Não faz sentido alguém querer investir numa economia que está há 5 anos de crescer, não é? E que também não apresenta perspectivas de dar a volta à situação. Portanto, os programas de privatizações não vão correr como esperado, aliás, já está mais do que provado, e as receitas de impostos também não vão, e a prova disso é as receitas de impostos, agora em janeiro estava previstas registrar-se um aumento de 7% e na realidade caíram 8,9%. Não dá a sensação, e é uma pergunta que te deixo. Deixa-me só terminar. Portanto, sinceramente não me parece que esta situação da Grécia vá correr bem. Eu acho que toda a gente devia, enfim, ser honesto e de facto, de alguma forma, dizer ao mercado e dizer às pessoas que, algures no tempo, a Grécia vai voltar novamente a ter que reestruturar a dívida, porque a economia não vai conseguir, os objetivos não vai conseguir cumprir, os objetivos não vão ser atingidos e são de facto objetivos irrealistas. E aquilo que se está a fazer passar as pessoas na Grécia, este ajustamento é de facto muito, muito agressivo e pode levar a que, enfim, as coisas piorem muito rapidamente em termos sociais e pode haver, enfim, uma dinâmica social quase de revolta, não é? Com muita convulsão social. Portanto, eu acho que sim, a Grécia vai sair do euro. Se tivermos por base os buracos que foram sendo conhecidos, ainda a semana passada o The Guardian anunciava mais um. Se olharmos para a desorganização, para o incumprimento a que temos assistido ao nível das medidas exigidas, não dá a sensação de que este plano, mesmo o próprio plano elaborado pela Troika, foi elaborado um pouco às cegas? Ou seja, não se conhecem verdadeiramente as necessidades do país. Esse é que é o problema e esse é que é um pouco, enfim, que credibilidade a é que tem uma revolta Troika? dos alemães, não é? Quer dizer, é uma perda de credibilidade por parte da Troika, que não fez bem o trabalho de casa e que não veio depois para Bruxelas dizer o que efetivamente se passava, porque aquilo, a mensagem que passa é há sempre mais qualquer coisa. E depois nunca nada corre bem com a Grécia não faz as reformas porque não consegue fazer, porque o povo não as aceita. Vão haver eleições e, portanto, estar a pedir, por isso é que este acordo está a demorar tanto tempo, não é? Porque nós está-se a pedir aos líderes políticos a condição para que se empreste o dinheiro é que todos os partidos políticos aceitem este acordo. E, portanto, quem é que vai querer aceitar um acordo que vai diminuir 20 e tal % ao ordenado mínimo, ao salário mínimo, cortar pensões, cortar milhares e milhares de pessoas de fundo, portanto, da função pública, enfim, tudo isto. Quem é que vai querer votar neste pacote e comprometer-se com isto quando se vai sujeitar a eleições em abril, não é? Quer dizer, é por causa disto que as coisas estão a levar tanto e tanto tempo. Enfim, de facto, não vai acabar bem.
Faz sentido o Banco Central Europeu participar nesta reestruturação de dívida grega, ou seja, assumir perdas também? Faz. Eu acho que faz todo o sentido e, aliás, não sei se te recordas, mas já tínhamos falado sobre isto, enfim, há mais de um, não só há umas semanas, há mais de um ano, quando se começou a falar nesta questão da Grécia. Aquilo que sempre se disse é, o BCE comprou obrigações gregas abaixo de 30% abaixo do valor que ela, enfim, do par, por assim dizer. Portanto, imaginemos que uma obrigação é emitida a 100, o Banco Central Europeu comprou a 70, a 60, enfim, por aí. E foi comprando e, portanto, tem obrigações que deviam, num cenário ótimo, ser remuneradas, ou na maturidade, a 100. Portanto, o Banco Central Europeu, no processo, iria ganhar dinheiro. A ideia aqui sempre foi, e eu sempre achei que isso seria uma boa alternativa, o Banco Central Europeu devolver ao passar, o Banco Central Europeu não pode por si, porque legalmente não o pode fazer, mas pode passar para o fundo, para o FEF, e, enfim, para o mecanismo de estabilidade, e portanto pode passar isso para o FEF e o FEF então não ganhar dinheiro com essas obrigações e portanto aceitar, muito bem, nós pelo menos paguem-nos aquilo que nós pagamos por elas. Não é? E, portanto, a Grécia iria ter que devolver a 100, mas afinal não o vai fazer e vai, enfim... Provavelmente devolver, e aquilo que se coloca nesta altura e pegando no exemplo que deste, por exemplo, se tiver pago a 70, poderá receber até abaixo desse valor que foi pago. Pelo menos eram algumas das notícias não acho que se vai perder dinheiro com isto. Não? Não acho que o BCE ou o FEF vá perder dinheiro com este processo. Quanto muito, não vai ganhar. E foram essas as notícias e a comunicação social esteve, eu diria que não esteve muito bem aí. Porque, primeiro, isso foi anunciado sem haver confirmação oficial. Portanto, de facto, e isso foi desmentido ontem à tarde por responsáveis do Banco Central Europeu, que efetivamente não havia confirmação oficial de que essa participação iria acontecer. Isso é o primeiro ponto. E depois, as perdas é em relação àquilo que o Banco Central Europeu poderia ganhar. Portanto, se comprar 70 e a Grécia iria ter que pagar 100, portanto, perderia ali 30 no processo, não é? Ou ganharia 30 no processo. Como, afinal, isso não vai acontecer, aparentemente, e é esse o rumor, e é disso que se tratam essas perdas teóricas, quanto muito as instituições europeias deixam de ganhar dinheiro. Mas não é uma questão rapidamente, de ganhar. Expectativas para o encontro de hoje do Banco Central Europeu. As taxas de juros devem sair na mesma em 1%, tudo indica. Sim, no que diz respeito ao Banco Central Europeu, 1%. Não me parece que vão haver alterações. Os dados económicos saíram, eu diria, de uma forma simpática, quer dizer, não assistimos a um agudizar, a uma pioria dos PMIs, o próprio IFO, confiança dos investidores e dos empresários, etc., na Alemanha e na zona euro não saiu pior e, portanto, faz todo o sentido que o Banco Central Europeu pelo menos espera até à próxima LTRO, que é dia 29 de fevereiro, ver como corre a LTRO e depois, então, em março, tomar uma posição, quanto mais não seja preventiva, e eu aí parece-me que podemos assistir a um corte de 0,25. Duarte, muito obrigado pela tua análise.